Para quem está acompanhando os meus vídeos do projeto Contos de Fadas em suas versões originais, já sabe que nessas histórias acontecem coisas bem violentas. Mas depois de decapitações, mutilações, crianças abandonadas, incesto e outras situações mostradas em alguns desses contos, eu pensei que nada mais me chocaria, mas eu estava bem enganado. Olá, eu sou o Carlos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Livros e E-Books e a mais um vídeo do projeto Contos de Fadas em suas versões originais. Se você está chegando agora, esse é um projeto que eu estou realizando com a minha esposa no decorrer desse ano. Todos os meses nós lemos alguns contos desse livro aqui, da editora Wish, e periodicamente eu venho conversar sobre eles com vocês. Esse já é o 10º vídeo do projeto e já conversamos aqui sobre vários contos, autores famosos. Então, se você gosta do tema e ainda não viu os vídeos anteriores, a playlist com todos eles estará na caixa de descrição. Lá em 1634, portanto, muito antes do Hans Christian Andersen ou dos irmãos Grimm, e até mesmo do Charles Perrault, que são os grandes nomes do conto infantil, um soldado e escritor italiano chamado Giambattista Basile escreveu um livro chamado O Pentamerão, ou O Conto dos Contos, que era um conjunto de histórias dirigidas às crianças que ele recolheu do povo e de tradições locais em suas viagens. E nesse livro já apareciam vários personagens hoje muito conhecidos, como a Cinderela, a Rapunzel e a Bela Adormecida. Embora ainda não com esses nomes e com as suas histórias às vezes bem diferentes. Posteriormente, essas histórias seriam recontadas pelo Perrault, pelos irmãos Grimm, foram se popularizando cada vez mais e se tornando conhecidas por todo mundo. E o livro do Basile, que era o precursor disso tudo, acabou caindo no esquecimento. Só recentemente seu livro recomeçou a despertar o interesse de estudiosos, a obra dele voltou a ser republicada e o Basile vem recebendo o reconhecimento merecido como precursor de muitas das características dos contos de fadas. Inclusive, foi nesse livro dele que apareceu pela primeira vez a figura do ogro. E em um dos vídeos do projeto Contos de Fadas, eu recebi um comentário sugerindo a leitura dos contos do Basile. E só então é que eu percebi que nesse livro aqui nós temos 2 contos dele. E nós vamos conversar sobre eles hoje. O primeiro é Sol, Lua e Thalia, que é considerado uma das versões mais antigas de A Bela Adormecida, e depois ficaria famosa ao ser recontada pelo Perrault, só que mais de 50 anos depois. E mesmo com semelhanças bem fortes, a história contada aqui é bem diferente. Quando nasce a filha de um grande senhor, os astrólogos predizem que a sua vida estaria ameaçada por uma farpa de linho. E para proteger a filha, o pai proíbe qualquer coisa feita com linho em sua casa. Mas muitos anos depois, a Thalia vê uma mulher fiando, fica interessada no que ela está fazendo ali, e ao experimentar a roca, uma farpa de linho entra debaixo da sua unha e ela cai num sono profundo, uma espécie de catalepsia, porque ela fica parecendo morta. Incapaz de suportar a ideia de enterrar sua filha, o pai coloca a Thalia em uma de suas propriedades rurais e ela fica lá sozinha. Algum tempo depois, um rei, caçando próximo a essa floresta, encontra a Thalia, tenta acordá-la e, como não consegue, tem relações com ela a si mesmo. Não, você não entendeu errado, é isso mesmo que acontece. Ele vai embora, a moça fica grávida e, ainda inconsciente, dá à luz a gêmeos, um menino e uma menina. Um dia, a menina não consegue encontrar o seio da mãe para mamar, começa a chupar o dedo da Thalia e acaba sugando a farpa de linho. A Thalia desperta, encontra as crianças ali, não entende nada que está acontecendo e dá os nomes de Sol e Lua aos seus filhos e passa a viver com eles nessa casa. O rei volta, encontra a Thalia acordada e mãe de gêmeos. O problema é que o rei é casado, por isso ele não pode levá-la para morar com ele. E durante o sono, ele chama os nomes da Thalia e das crianças. A rainha escuta, ameaça o secretário do rei e o força a contar toda a história. Então ela forja ali uma mensagem se passando pelo rei,
traz as crianças para o castelo e ordena que o cozinheiro as mate para servi-las ao rei. Mas o cozinheiro fica com pena das crianças, esconde os dois e cozinha carneiros no seu lugar. A rainha, enquanto o rei está comendo, ela insulta ele, né, dizendo que ele está comendo o que pertence a ele. Não satisfeita, a rainha consegue também prender a Thalia e ordenar que ela seja queimada viva. Mas o rei ouve seus gritos e consegue salvá-la. E ao descobrir então tudo que a rainha fez, ordena que ela seja queimada. O cozinheiro explica que como ele tinha salvado as crianças, e o rei e a Thalia se casam. E na última linha, né, o conto, como é tradicional, traz a moral da história. As pessoas que nascem abençoadas pela sorte são encontradas por ela até mesmo quando estão dormindo. E o mais curioso desse conto é que, como o casal se apaixona e termina bem, esse estupro acaba caindo no esquecimento. Como se trata do conto lá do início do século XVII, talvez naquela época isso até fosse visto dessa forma, mas hoje em dia é uma situação que não deixa de chocar, né? Eu não achei mais referências a esse conto, até porque ele foi adaptado depois, né, para a história da Bela Adormecida, e aí sim foram feitas várias adaptações. O próximo conto também é do Giambattista Basile, chama As Três Irmãs, e é um conto que eu também não conhecia. E também sobre ele eu não encontrei praticamente nada nas pesquisas que fiz. Parece que ele é mesmo um conto mais raro. E a história dele é a seguinte: eram uma vez três irmãs, mas duas delas eram tão azaradas que nada dava certo para elas. A mais nova se chamava Nela, nasceu sortuda, e ela então tinha tudo que as irmãs não tinham: beleza, simpatia, inteligência, e logicamente ela passou a ser invejada pelas irmãs. Um príncipe ficou tão atraído pela beleza da Nela que queria se casar com ela. Mas a rainha era uma mulher muito má e jamais permitiria isso. Eles então se casaram em segredo e, para se encontrarem, o príncipe mandou construir uma passagem, né, uma espécie de túnel de cristal que levava diretamente do palácio ao quarto da casa da Nela. Ele deu à esposa um pó mágico que, quando ela jogasse no fogo, e faria com que ele viesse imediatamente e muito rápido. Mas as irmãs descobriram o segredo, quebraram a passagem em alguns pontos, e quando o príncipe passou pelo corredor em alta velocidade, ele ficou muito machucado pelas pontas dos cristais quebrados. E como o cristal era mágico, os ferimentos não cicatrizavam, com nada, com nenhum medicamento humano. O rei, desesperado, fez uma proclamação de que quem curasse as feridas do príncipe casaria com ele, se fosse mulher, e teria metade do reino se fosse homem. E quando a Nela soube disso, ela tingiu seu rosto de preto, se disfarçou e saiu de casa para ver o príncipe antes que ele morresse. Mas acabou sendo surpreendida, né? Anoiteceu, enquanto ela ainda estava na floresta, e ela passou a noite ali na floresta, né, próximo à casa de um casal de ogros. E ela ouve a conversa dos dois, comentando, o ogro comentando que o único remédio que poderia curar o príncipe era ser untado com gordura de ogro. Então, quando eles se deitaram para dormir, bêbados, a Nela matou os dois com a faca, tirou a gordura e foi direto para o palácio para curar o príncipe. O rei disse ao filho que ele teria que se casar com aquela moça, e ele disse que não podia porque ele já era casado e era apaixonado pela esposa. A Nela, que achava que ele tinha se ferido por causa dela, disse então que ele deveria esquecer essa esposa, né, essa mulher que tinha sido a causa da sua desgraça. Mas aí ele disse que não, que a causa não era ela, e sim as cunhadas, elas que tinham causado todos os problemas. E diante disso, a Nela pediu uma bacia de água limpa, se lavou e quando aquela maquiagem toda que ela estava usando, né, foi removida, o príncipe a reconheceu e abraçou-a, né, e então passou a viver com a sua esposa. E mandou então que as duas cunhadas que tinham causado todo o problema fossem jogadas no forno.
E o ditado dessa história, né, que aparece no final, é que nenhum mal fica sem punição. E de uma forma geral, mesmo tendo os elementos mágicos e inexplicados normais dos contos de fadas, eu achei a narrativa desses dois contos do Basile mais coerentes, assim, com um enredo um pouquinho mais lógico do que aparece em outros contos de fadas. E eu não sei qual foi o critério para a escolha dos contos que entraram nesse livro, mas eu estranhei bastante a inclusão de Chicken Little e desconfiei que a sua inclusão aqui foi por conta daquela pavorosa adaptação da Disney, o Galinho Chicken Little, de 2005, que sem dúvida é uma das piores coisas que o estúdio já produziu. Mas depois de pesquisar para o vídeo, eu descobri que esse conto, que a rigor nem pode ser chamado no conto de fadas, ele é uma fábula, porque ele é totalmente protagonizado por animais, é uma obra imensamente popular e muito influente, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. A primeira menção escrita a ele, a essa obra, é do dinamarquês Just Matthias Thiele, que em 1823 registrou a história também tirando de fontes populares. E é essa versão que está aqui no livro, inclusive com os nomes em dinamarquês. É uma história curta, bem infantil, baseada em rimas formadas pelos nomes dos animais e em repetições. Lembra um pouco aquela cantiga nossa, brasileira, né, dos patinhos que foram passear. Bom, a história é que certo dia, uma castanha ou uma noz cai nas costas de um franguinho e ele foge gritando que o céu está caindo. Quando a galinha pergunta por que ele está fugindo, ele conta que é porque o céu está caindo, a galinha decide fugir junto e a notícia vai se espalhando. Primeiro para um galo, depois a conta para um pato, para um ganso e por fim para uma raposa, que chama todos esses animais para se esconderem na sua toca. Quando chegam lá, ela acaba devorando um por um. Esse conto foi traduzido para o inglês, se espalhou rapidamente pelas Ilhas Britânicas e de lá, principalmente com os imigrantes irlandeses, chegou aos Estados Unidos. E se popularizou de tal forma que o nome Chicken Little virou sinônimo de pessoa que tenta incitar um medo irracional nas pessoas ao seu redor. E desses três contos, esse foi o único para o qual eu encontrei uma adaptação, que a mais evidente é o tal desenho da Disney, que de adaptação mesmo só tem a ideia central da história. O que pouca gente sabe, eu mesmo não sabia, é que a própria Disney tem uma versão anterior desse conto, que é um desenho de 1943, dentro de uma série feita a pedido do governo americano com o objetivo de satirizar o nazismo. Nessa versão, uma raposa que está lendo um livro de psicologia, que no original era o Mein Kampf, o livro escrito pelo Hitler, ela decide que a melhor maneira de vencer os fortes é começando a minar os mais fracos. Então ela convence um pintinho que o céu está caindo, até que a notícia se espalha pela granja, causando uma histeria em massa, que a raposa manipula em seu benefício. Essa versão está disponível no YouTube, eu vou deixar o link na caixa de descrição, para quem tiver interesse em assistir. Então, com esses três contos, o projeto entra na reta final, faltam apenas 4 contos para terminar esse livro, em breve eles vão aparecer por aqui. Como sempre, os links para compra, tanto desse livro quanto do Pentamerão, do Basile, vão estar disponíveis na caixa de descrição. E entrando no site da Amazon e fazendo sua compra de qualquer produto através de um desses links, você estará contribuindo com a Casa de Apoio à Criança com Câncer São Vicente de Paulo, no Rio de Janeiro, sem gastar nada mais, porque a minha comissão é repassada para essa instituição. Então, obrigado por assistir. Se vocês gostarem, deixem sua curtida, comentem se já conheciam, o que acharam desses contos, faça sua inscrição no canal se ainda não for inscrito, e até o próximo vídeo.